como você modelaria essa estrutura aqui no seu software de engenharia. O Allplay é conhecido como um dos softwares mais intuitivos na parte de modelagem 3D. Segue o vídeo para você que quer trabalhar com projetos de engenharia de concreto armado em fluxos de trabalho BIM. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do minicurso. Pode abrir o projeto que nós criamos no vídeo passado e o primeiro passo depois disso é abrir a estrutura da construção, o coração do nosso modelo, lembra? Deixa o arquivo vídeo 2, faça você mesmo em vermelho e todos os outros em branco. Vou apertar agora F3 no teclado para ficar com 3 telas e vou deixar uma das minhas áreas de trabalho com esta isométrica inferior esquerda e a outra área de trabalho, a menor, como planta. Por fim, para preparar o meu ambiente, eu vou para a aba de ferramentas de modelagem. Vamos começar criando um chanfro nas bordas internas que eu esqueci de deixar na seção típica do sólido de revolução. Então, abra a ferramenta chanfro em borda, defina a largura do chanfro como 0,5 centímetros nessa pequena caixa de diálogo e pode seguir os passos da ferramenta, que são selecionar o elemento e clicar nas bordas. As bordas vão ser as internas, tanto a superior quanto a interior. É só clicar próximo delas, clicou, pode finalizar com ESC. Aqui nós temos uma seção do encaixe entre duas placas, então nós vamos transformar isso em um sólido e depois subtrair o volume desse sólido com um sólido principal para separar as placas. Se você passar o mouse por cima, você tem a informação de que isso são linhas 3D. Eu fiz isso aqui dentro do Allplan com comandos básicos de linha, extend, stretch, offset, por aí vai. Agora nós vamos usar o comando extrusão de superfície para criar o sólido. Mas isso são linhas e precisamos de uma superfície. Precisamos converter as linhas 3D em uma superfície 3D. Então pegue o comando superfície, a terceira ferramenta, e repara que algumas ferramentas elas devem abrir essas caixas de diálogo com opções. As opções, na maior parte, são ícones, são visuais, sem muitos textos. Mas parando o mouse por cima de um ícone, você consegue ver o texto por trás daquela opção, até que você se acostume com os ícones. Eu quero criar uma superfície a partir dessas linhas 3D, então é a primeira opção. Depois é só seguir a barra de comando que me pede que eu selecione as linhas, todas de uma só vez. Vou fazer isso com um retângulo de seleção, ok? O retângulo funciona igual ao CAD, é só você arrastar o mouse. Da esquerda para a direita, o software pega apenas o que estiver completamente dentro do retângulo azul, ou se eu fizesse da direita para a esquerda, repara que o retângulo fica verde e aí o software pega qualquer coisa que o retângulo encostar. Nesse caso, faça da esquerda para a direita, tomando cuidado de não pegar por completo nenhum outro elemento além dessas linhas 3D. Depois pode dar ESC para sair da ferramenta. Agora, isso é uma superfície 3D. Para checar, depois que você sair da ferramenta, pode passar o mouse por cima novamente. Vamos continuar. Procure o comando extrusão, nós vamos extrudar uma superfície existente, então marque a primeira opção da janela de diálogo. Depois basta selecionar a superfície e definir o comprimento da extrusão. Se você quiser, pode escrever na barra de comando por aqui. Na barra de comando, positivo vai sair para cima, negativo para baixo, mas nesse caso eu prefiro ir no visual clicando na tela. Vou fazer um comprimento maior do que o meu elemento, não precisa economizar na dimensão. Bom, nós vamos fazer agora um furo cônico para inserção de um inserto nas faces das placas. Pode abrir a ferramenta de círculo 3D, tá, no primeiro conjunto de ferramentas, e seguir os passos dessa ferramenta, que são ponto central. Eu deixei aqui o centro onde vai esse furo cônico. Depois ele me pede o raio, você pode digitar o valor de 3 e pressionar Enter. Depois ESC até sair da ferramenta. Agora na isométrica eu vou apertar a tecla de atalho C no teclado para abrir o copiar. Vou selecionar com um clique simples a circunferência e depois ele me pede o ponto base. Eu vou usar como base o centro da circunferência que eu acabei de desenhar. E para o ponto final, preste bastante atenção nisso que eu vou te explicar agora. O ponto base ele ficou salvo como uma referência para mim, está marcado ali com um pontinho laranja. Se você mirar em algumas direções pré-definidas, deve aparecer uma linha tracejada laranja. E a sua barra de comando deve mudar. Repara no desenho ali na barra de comando. O valor inserido, se estiver aparecendo essa simbologia aqui, vai copiar o elemento
na direção que eu estiver mirando com a distância que eu entrar em relação ao ponto de referência. Se você estiver parado com o mouse exatamente em cima de um snap, mesmo que seja o ponto de referência que você utilizou para começar o comando de copiar, ou se você não estiver mirando em nenhuma direção predefinida, repara que a linha tracejada obviamente não aparece. E observe também que a barra de comandos, ao invés de aparecer aquela simbologia, ela apresenta os valores ΔX, ΔY ou ΔZ. Para o vídeo, faz um teste com atenção, para em cima de um ponto, aparece ΔX, mirou, aparece aquela simbologia, para você entender um pouco melhor. Então, se estiver aparecendo ΔX, ΔY e ΔZ, a direção da cópia não vai ser a que eu estou mirando, e sim a direção dos eixos globais. Última dica. Você pode ir alternando as entradas X, Y e Z ali em cima apenas com um Tab no teclado. Agora que você já entendeu, copie essa circunferência 4 centímetros mirando para baixo ou com o mouse parado exatamente em cima daquele ponto base, menos 4 na direção de Z e depois saia da ferramenta. Copiou? Se quiser saber se deu certo, a tecla de atalho para a régua do Allplan é o L. Aperta e vem em comprimento e depois clica nos 2 pontos que você quer medir a distância. Tem que dar uma diferença de 4 em Z. Bom, vamos diminuir o raio do círculo inferior, clica nele e dependendo do zoom você vai conseguir enxergar o raio na própria tela e modificar. Ou você pode também modificar pela janela de propriedades, para 1,5 centímetros de raio. Com os 2 círculos, agora nós podemos gerar o nosso elemento 3D. A ferramenta vai ser perfis correspondentes. Para mim, é uma das ferramentas mais completas do software para modelagem, porque se você tem as seções do seu elemento, você seleciona elas e ele gera o elemento, simples assim. Depois de selecionar as 2 seções, pode dar ESC. Poderia ter usado também aqui o sólido de revolução, ou uma ferramenta de cone, ou algumas outras ferramentas, não existe só uma maneira, ok? Antes de subtrair os sólidos, vamos espelhar e copiar esses sólidos. Então abre o espelhar e copiar com a tecla de atalho E no teclado e vamos selecionar o furo e o encaixe, os 2 sólidos. O Ctrl do Allplan, para selecionar mais de um elemento, não é o Ctrl no teclado, tá? Para você poder selecionar mais de um elemento, depois que você estiver dentro de uma ferramenta, você clica com o botão direito, em qualquer lugar da tela, e vai aparecer esse somatório ali no centro dos seus eixos. Então é como se você estivesse agora com o Ctrl pressionado. E aí você seleciona os elementos e clica novamente com o botão direito para confirmar essa seleção, para você soltar o Ctrl do teclado, entre aspas. Precisa estar dentro de uma ferramenta para esse botão direito ativar a multiseleção. Se você estiver fora de qualquer ferramenta, aí o Ctrl funciona normalmente para você selecionar mais de um elemento. Entendido? Agora a ferramenta pede que eu clique no primeiro ponto ou em um eixo de espelho, que pode ser uma linha existente. Para um pouquinho aqui para você entender isso melhor também. No espelhar, se nós começarmos a clicar nos pontos de espelhamento dentro de uma vista 3D, de uma vista isométrica, por exemplo, com 3 dimensões, o software vai pedir para que eu clique em 3 pontos no total. Vai ser um plano de espelhamento e não um eixo de espelhamento. Faz todo sentido, né? Já se o primeiro ponto que eu clicar for em uma vista 2D, a planta, por exemplo, ou uma elevação, ele vai me pedir apenas 2 pontos, que é o convencional. Então, vem aqui na planta, vai ser mais simples, e clique neste eixo verde. Você pode clicar diretamente em cima da linha, ou se você clicar nos snaps de uma linha, as extremidades ou midpoint, você aí vai ter a opção de clicar em 2 pontos, ok? Então, ou você clica direto em cima da linha, ele já usa aquela linha com espelho, ou você clica em 2 pontos conhecidos. Se não conseguir, é normal, fique tranquilo, volte o vídeo e ouça esse trecho novamente. Agora sim, vamos subtrair os sólidos, nós vamos usar os operadores booleanos, a ferramenta vai ser o subtrair e remover sólido. E aí depois selecione a estrutura principal, que vai ser nosso minuendo, e depois os outros sólidos que vão subtrair. Basta selecionar. Pode ser com pode ser com um retângulo de seleção se você preferir. E parece que não aconteceu nada, certo? Você está vendo que tem um somatório no meu mouse? Essa ferramenta em específico, ela abre o modo de múltipla seleção automaticamente. Então é como se você já tivesse
dado o clique com o botão direito para selecionar mais de um elemento. Aí a gente selecionou, inclusive vou selecionar aqui os nichos, né, que estavam modelados antes do vídeo. E depois que eu terminar a minha seleção, eu vou confirmar com o botão direito e aí eu vou ter os sólidos subtraídos. Se isso aqui ainda não valeu o seu joinha, tenho certeza que quando a gente chegar nas armaduras valerá. Essa é uma estrutura que parece relativamente simples, mas absolutamente não é. A ideia até agora foi eu mostrar para vocês os principais comandos CAD de modelagem 3D para que você consiga observar que trabalhar em 3D pode ser também muito similar ao 2D. Nós usamos linhas, usamos ferramentas CAD, geramos estruturas complexas. Gostou desse vídeo? Então se liga nos próximos.